Então, a gente está falando, né, desenvolvendo o tema dessa alegoria que Platão criou, falando da caverna, né, que se chama aí de mito da caverna de Platão, onde a caverna e esse mito ele é uma representação do nível de consciência da humanidade. Né? É uma alegoria que fala sobre o nosso nível de consciência. Em primeiro momento, a gente passou um vídeo para vocês, então toda essa história que você consegue encontrar aí nas lives anteriores, então a gente passou o vídeo e a gente começou a falar de cada um dos pontos. Então, falamos da caverna, que representa aí a nossa ilusão da realidade, que a gente acha que é, né? A gente percebe, o que a gente percebe como realidade, na verdade, não é a realidade. A gente falou dos prisioneiros, né? Quem somos os prisioneiros? A gente falou dos objetos que são projetados por essa luz aqui do fogo da fogueira na parede, e são objetos que representam as ideias impostas, né, as verdades absolutas aí que a gente não pode questionar. A gente falou das sombras, que são as projeções dessas ideias, que é a aparência, né, da realidade, que os prisioneiros veem como se fosse a realidade, mas na verdade não é. E a gente falou também dos controladores, né, dessa realidade projetada, tá, que são todas as instituições aí que manipulam a realidade, e muitas vezes esses controladores, essas entidades estão dentro da nossa própria mente. São os nossos traumas que direcionam aí a nossa vida, as nossas escolhas, e a gente acaba não percebendo e não tendo controle sobre isso, tá? Então, aí, continuando, ontem a gente falou o que significa a fogueira no mito da caverna do Platão. Então, a fogueira representa uma área do entendimento, o início do entendimento de como funciona todo esse mecanismo, né? Para trás aqui, começa essa percepção, tá? E quando você percebe, quando eu percebo, quando nós percebemos o que está acontecendo, como que acontecem essa manipulação da realidade e tudo mais, a gente fica realmente espantado num certo momento aí, de uma certa forma, a gente fica... Existe uma revolta por conta disso, e existem esses rompimentos que a gente falou, né? Uhum. O que é esse rompimento? O rompimento, ele significa o seguinte: caramba, eu percebi que é assim, eu percebi que que eu vivi minha vida inteira assim, e eu não quero mais viver assim. Chega, basta. É o basta, né? O rompimento é isso. Então, assim, eu não aguento mais isso, não quero mais isso, eu quero algo novo. Então, e aí a gente vai falar agora eu quero esse algo novo, mas eu não sei o que é isso. Mas, assim, muitas vezes eu não sei o que é, mas eu não aguento mais ficar do jeito que está, eu vou seguir em frente. Saída da caverna, tá? Então, assim, não aguento mais, eu preciso fazer algo diferente, né? Então, quando eu busco a saída da caverna, ou seja, eu busco sair, né, e buscar outra realidade, não aguento mais essa realidade, eu busco essa saída, como está nessa alegoria representada aqui pelas pessoas subindo, né, para a parte de fora dessa caverna. Essa zona, ela representa o quê? A zona de conhecimento, representa a escolha que a gente faz de buscar algo novo. Né? E muitos de vocês, talvez, muitos de nós estejamos aqui, entre a fase do fogo e a fase dessa busca. Tanto é que a gente, no nosso trabalho, quando a gente começou a fazer, a gente nos chamava de os buscadores, né? Então, nós somos buscadores dessa nova realidade, né, de buscar algo diferente, de buscar algo que faça mais sentido para o que a gente está vivendo. Por quê? Porque o que tinha antes não faz mais sentido. Então, assim, e o que faz? Não sei ainda, eu estou buscando. Mas percebam que nesse momento você já tem um vislumbre de uma luz diferente. Exatamente. É uma luz diferente da luz que estava lá atrás. Gera aquela curiosidade, aquele interesse. O que tem lá? O que tem além daquilo que eu sempre vivi, daquilo que eu sempre conheci? Tá? E o que é essa luz? Essa luz, nessa alegoria, ela é representada pelo Sol. Então, eu estou buscando essa luz realmente, que é a luz pura, né? É a essência, vamos chamar assim, de a verdade mesmo como ela é, né? Sem as alegorias, sem as ilusões e tudo mais. Num último momento dessa visão, dessa alegoria, a gente encontra a zona da sabedoria. Quando eu passei por tudo isso, vou para fora da caverna e eu encontro essa zona da sabedoria, onde eu me liberto da ignorância, onde eu completo esse processo de expansão de consciência. Então, nós todos percorremos esse caminho na nossa vida,
com a nossa consciência nas nossas existências inúmeras e muitas vezes em determinados assuntos que a gente não conhece. Por exemplo, se forem falar comigo vamos falar de estética. Eu não conheço nada. Então, assim, quando falam comigo sobre estética, eu estou nessa região aqui. Ó. O que me falarem, eu vou aceitar, porque eu não tenho um pensamento crítico formado sobre isso. Então, eu vou criar um conhecimento, eu vou desenvolver isso, sim. Então, eu preciso me permitir caminhar aqui nesse processo de expansão de consciência, buscar um conhecimento, até que eu chegue nessa zona da sabedoria onde eu me liberto da ignorância. Vocês podem perceber que isso vale tanto para a minha vida como um todo, mas também para assuntos de que eu não tenho conhecimento também, isso pode ser aplicado. E o que a gente pode tirar de conclusão disso aqui? No final das contas, percebam que todo esse trajeto nada mais é do que nosso processo evolutivo. Exatamente. Né? Então, a gente, no primeiro momento, a gente está completamente cego, blindado, a gente não enxerga nada. E, aos poucos, a gente vai se libertando dessas amarras, se libertando de tudo aquilo que nos prende e começa a perceber que existem outras coisas. E aí o Edu falou dessa questão de estética, eu não entendi nada. Mesma coisa, vai falar de carro para mim, não entendo nada. Então, percebam que esse processo, além dele ser contínuo, ele engloba várias questões. Então, às vezes, num determinado assunto, você já está lá em cima. No outro, você ainda está completamente vedado, com os olhos fechados. Perceba que isso, dependendo do assunto, de qual que é a questão, você está num determinado processo, num determinado momento do caminho. E aí vamos fazer uma outra analogia que é muito importante, assim, com o processo de autodesenvolvimento, com o processo de autoconhecimento, com o processo terapêutico de uma forma geral. Eu vou fazer terapia, vamos começar um processo terapêutico. Geralmente, quando a gente busca um processo desse, por que é? Porque tem algo que está doendo muito. E geralmente a pessoa acha que ela sabe tudo. Não, mas eu já sei tudo sobre a minha vida, eu já sei qual que é o problema. O problema é exatamente ali. E aí, geralmente não é, tá? Então, geralmente o problema que ela acha que na verdade, é a pontinha ali da casquinha da ferida, entendeu? Tem muita coisa por baixo. Tá? E é exatamente isso. Num processo terapêutico, a cada questão que aparece na sua vida para você trabalhar, você vai percorrer esse processo. Então, no momento, você está iludido. Por quê? Porque o que te incomoda, a dor que você sente, e quando eu falo de dor, pode ser uma dor emocional, pode ser uma dor física também, pode ser um transtorno mental, mas assim, tudo o que você sente nesse primeiro momento, ele é o efeito, ele é o sintoma de algo que está internamente. E isso é o quê? É a sombra. Então, assim, a gente precisa percorrer, o processo terapêutico vai percorrer, vai fazer você entender e, ao mesmo tempo, vai te fazer superar essa dificuldade. Mas eu só tenho isso e resolver o problema? Não preciso de mais? Não, porque, assim, de repente, amanhã surge uma outra questão que, por eu estar num outro nível de consciência, eu tenho condição de trabalhar. Então, esse processo ele é contínuo, tá? Então, eu acho que isso também é uma forma de vocês compreenderem que esse processo de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, de autocura, né? Ele é um processo contínuo. E a cada passo que você dá, mais você vai expandindo a sua consciência. E a partir de uma consciência mais expandida, você é capaz de olhar todos os outros processos com outros olhos. Exatamente. Tá? Então, por mais que o benefício possa ser, talvez, específico por uma questão que você perceba, que você esteja trabalhando, isso acaba reverberando por todas as outras. Isso aí. A sua capacidade de olhar de forma diferente.